Nelson Mandela. O senhor é um dos homens mais célebres do planeta, um dos mais admirados e um dos mais conhecidos no mundo. Os jovens ao redor do mundo o admiram e o consideram a personificação da emocionante e triunfante vitória, da justiça contra a brutalidade, da esperança contra a resignação e da vida contra a submissão. Até onde nossa memória consegue alcançar, tais valores jamais foram tão enaltecidos por um chefe de Estado. Never and never again. Quem mais no mundo já conheceu na pele o significado da palavra opressão? Na África do Sul, os fundamentos de um sistema político racial, o apartheid, foi resultado da ideologia de colonizadores britânicos e holandeses. Por 300 anos, embora fossem minoria, eles colocaram os brancos acima de todos, negros, índios e mestiços ou pessoas de cor. O Senhor começou com um movimento que acabou com o apartheid, mas pagou por essa vitória com 27 anos de prisão. Quando foi libertado em fevereiro de 1990, o mundo inteiro comemorou. O Senhor era apenas um nome. Agora, todo mundo sabe quem é o Senhor. Mandela, o homem por trás da lenda. O Senhor nasceu em 1918 em Transkei, uma comunidade agrícola pobre na região central da África do Sul. Seu pai era chefe de uma vila chamada Mvezo, da tribo Tembu e da nação Xhosa. Ele teve 4 esposas, cada uma com seu próprio lar, como manda a tradição. Seu pai não era do tipo submisso. Ele enfrentou o juiz da colônia num caso envolvendo gado. Como consequência, ele perdeu tudo: a chefia, os bens e a posição social. Ele se tornou fazendeiro e o Senhor, pastor. O Senhor tinha 9 anos quando seu pai faleceu. Foi como se a infância não mais lhe pertencesse. Sem a referência do pai, o rei da vila de Enkekwesvini decidiu criá-lo como seu próprio filho, que se chamava Justiça. Cabana de Nelson Mandela. O Senhor passou por uma transformação completa e gradual. Foi educado na cultura real e preparado para uma futura liderança. Nessa tradição, a busca pelo consenso é a arte central da política. Nos anos seguintes, o Senhor se destacaria nessa arte. O que você tem que entender sobre Mandela é que ele era um aristocrata. E muitas pessoas não seguiam Mandela porque ele era do CNA e também porque ele era um líder. Isso causava um grande impacto. O Senhor tinha 20 anos nessa foto. O olhar era sério, a postura era nobre e os traços eram fortes. O rei lhe presenteou com um terno antes de mandá-lo a Fort Hare, a única universidade africana que admitia alunos negros. Aqui, o senhor estudou várias matérias, entre elas, direito. Era aqui que a elite negra recebia sua educação, sonhava com um mundo melhor, trocava opiniões políticas e, o mais importante, se conscientizava de que pertenciam a uma comunidade muito maior que suas tribos e seus grupos étnicos. Certo dia, na competência de representante dos alunos, o senhor questionou a administração sobre a má qualidade dos alimentos servidos. O senhor foi imediatamente expulso. O que seria do seu futuro agora? O rei ficou indignado e mandou que o senhor voltasse à vila. E ele já havia escolhido uma esposa para o senhor. O Senhor lhe deu uma resposta inimaginável e inaceitável.
Com justiça, o filho do rei, o Senhor roubou algumas cabeças de gado para pagar a passagem de trem e saiu mundo afora, em busca do desconhecido Reino da Liberdade, em Joanesburgo. Essa decisão iria mudar a história. Para conseguir se manter, o Senhor arrumou um emprego como guarda numa mina de ouro. Lá, o Senhor descobriu o tratamento imoral, a discriminação, a exploração e a má remuneração. Em uma terra de abundâncias, onde o subsolo era rico em carvão, ouro e diamantes, somente os brancos, que representavam menos de 20% da população, estavam colhendo os frutos. No início da Segunda Guerra Mundial, alguns deles estavam prontos para apoiar Hitler. Não demorou para o Senhor conseguir um estágio no escritório de advocacia, onde conheceu seu primeiro amigo branco. Sidelski, o nosso chefe, decidiu dar uma oportunidade a um negro. Algo muito raro em 1942, como pode imaginar. Quanto à política, ele achava o CNA acomodado demais ao mundo dos brancos, onde os negros não existiam. Assim, junto com Walter Cicillo e outros jovens, o Senhor fundou a Liga da Juventude do CNA, um movimento radical que afirmava que a luta deveria estar enraizada nos valores culturais africanos. Essa foi a sua primeira experiência como ativista político. O Senhor quebrou o isolamento complacente do CNA e lançou uma campanha de protesto nacional, aberta a todos os que eram contra o regime. Na campanha de desafio, ele reconheceu que mudou sua atitude africanista para uma atitude antirracista. Foi o início da criação do slogan: "A África do Sul pertence a todos os que nela vivem." Em Joanesburgo, principal cidade da África do Sul, milhares de pessoas de cor participaram de uma reunião de protesto convocada pelo Congresso Nacional Africano, o primeiro passo de uma campanha que pode levar à desobediência civil. A desobediência civil era um dos métodos que nós defendíamos. Isso, inevitavelmente, levou à resistência pacífica, na tradição de Mahatma Gandhi. Nós aprendemos muito sobre como nos organizar e como levantar fundos, como Mahatma Gandhi fez. Como Gandhi, o Senhor era advogado. Em 1952, o Senhor abriu um escritório, o primeiro escritório de advocacia negro da África do Sul. Do outro lado da rua, ele desafiava o Tribunal de Joanesburgo, onde todos os juízes eram brancos. Embora fosse um advogado famoso, em lugares públicos, o Senhor era proibido de sentar onde quisesse. Novas leis haviam sido votadas, dividindo a sociedade sul-africana nas chamadas raças e as segregando. O Senhor participou de vários outros movimentos de protesto para redigir uma Carta de Liberdades, defendendo um novo regime democrático e multirracial, com poder para o povo. O Partido Comunista Clandestino apoiava a Carta de Liberdades. Durante a Guerra Fria, isso foi o suficiente para o governo mandar prender todos os líderes oposicionistas, inclusive o senhor Nelson Mandela. O pavilhão de Joanesburgo, que serviu como tribunal, atraiu multidões para a abertura dos julgamentos em massa por traição na África do Sul. 152 pessoas, africanos, indianos, mestiços do Cabo e europeus, são acusadas de planejar um golpe contra o governo e de outras formas de traição. Milhares de prisioneiros, a maioria africanos, se reuniram em frente ao local para manifestar seu apoio. Mais tarde, houve tumulto. O julgamento se arrastou por anos, até que todos foram finalmente absolvidos. Um cinegrafista amador capturou a expressão da alegria em seu rosto no momento do veredito. Eu estava falando com Mandela fora do tribunal
E ele me disse: "Meu Deus, você viu aquela moça no carro?" Eu olhei e era Winnie. Uma jovem assistente social, sua nova esposa, Winnie Mandela, foi aos poucos se tornando o ícone do CNA e o símbolo do sofrimento das pessoas. Ela ficaria conhecida como a mãe da nação. Juntos, tiveram 2 filhos. Este era seu novo inimigo, Hendrik Verwoerd, o primeiro-ministro que vencera as eleições de 1958, propondo a apartheid. O novo racismo institucionalizado que ele tentou disfarçar com palavras mais suaves. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness, accepting that there are differences between people. Eles eram obrigados a carregar um passe o tempo todo, provando que tinham o direito de estar onde quisessem. Tal política resultou em violência generalizada. A tragédia foi inevitável e levou o nome de Sharpeville. Notícias de última hora, África do Sul. Manifestações contra as políticas severas do apartheid do governo sul-africano resultaram em violência em Sharpeville, uma township industrial. Milhares se reuniram em frente à delegacia de polícia em protesto contra as novas leis que exigem que todos os africanos carreguem um passe o tempo todo. A multidão se recusa a se dispersar e, mais uma vez, apedreja os policiais que dispararam contra a multidão por trás de uma cerca de arame. Em 2 dias de manifestação, de 50 a 100 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas. Os protestos se alastram ao redor do mundo. As condições que levaram à tragédia de Sharpeville permanecem as mesmas. Em poucas semanas, o ritmo da história acelerou. Seu partido, o CNA, foi banido e o país estava em estado de emergência. Sem muita esperança, o senhor entrou para a clandestinidade. Um jornalista britânico acabou o encontrando. E o senhor concedeu essa entrevista. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Now, if Dr. Verwoerd's government doesn't give you the kind of concessions that you want sometime soon, is there any likelihood of violence? Notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. Quando ele disse que o capítulo estava encerrado, era óbvio que significava começar a luta. Sua campanha de sabotagem balançou o regime. O senhor deixou o país em busca de mais apoio militar. Durante a Guerra Fria, a África do Sul se aliou ao Ocidente e os grupos rebeldes africanos estavam recebendo o apoio dos regimes socialistas, como União Soviética e Cuba. O senhor mal havia retornado à África e logo foi preso. Acusado de incitação ao crime e de deixar o país sem passaporte, o senhor compareceu ao tribunal usando trajes africanos tradicionais. Ele decidiu pegar o próprio caso e se tornou um orador famoso. Como eu, um homem negro se apresenta para um branco. O promotor é branco. O tribunal é branco. Tem algo errado aqui. Eu me lembro dele depondo no tribunal. E eles o sentenciaram a 5 anos de prisão. Era 1962. Nós ficamos extremamente tristes. Mas eu pensei comigo, 5 anos não é muito. Ele vai sair antes disso e a luta vai continuar.
O Senhor não passou apenas 5 anos na prisão, mas 27. Só quando completou 71 anos é que o Senhor pôde desfrutar da liberdade de novo. De fato, apenas 8 meses depois que o Senhor foi sentenciado, a polícia prendeu todos os líderes clandestinos do CNA. Muitos dos documentos que eles encontraram o incriminavam diretamente. O Senhor e seus amigos do CNA foram acusados de planejar um golpe. Seu julgamento durou 8 meses. A ditadura estava esperando que fosse tempo suficiente para silenciá-lo. Mas, nesses 8 meses, o Senhor se tornou uma lenda. Nelson Mandela. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunity. If it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Quando o juiz disse, levante-se para a sua sentença, a expectativa era a morte. O mundo inteiro se mobilizou e o regime cedeu. O Senhor não foi sentenciado à morte, mas à prisão perpétua. O Senhor e mais 6 companheiros do CNA foram deportados para a Ilha Robben, um presídio na costa da cidade do Cabo. A reputação da ilha de Robben já era conhecida. Relatos de péssimas condições e tratamento desumano eram comuns. Os carcereiros chamaram Mandela e disseram, estamos preparados para isentá-lo do trabalho. Vamos providenciar alimentos e roupas especiais. Ele disse não quero nenhum tratamento especial. Sou prisioneiro como todos os outros. Quando você é preso, você deve assumir a prisão. Porque a principal arma do Estado contra um prisioneiro é que ele seja isolado como indivíduo. Segundo Gandhi, você precisa organizar a prisão. Você precisa organizar os prisioneiros. Mandela me convenceu a estudar Afrikaner com ele, a língua do nosso opressor. E ele usou um argumento interessante, porque eu era um jovem sem paciência. Eu disse, não, nunca vou fazer isso. E ele me disse, Mac, você concorda que a guerra vai ser longa? Eu concordei. Ele disse, nós somos os generais do nosso lado. Mas para vencer a guerra, nós temos que entender como os generais do outro lado pensam. Eu disse, é verdade. E ele disse, não dá para levar o inimigo para uma emboscada se você não sabe como o general do outro lado pensa. E de fato, como ele mesmo disse, nós temos que transformar esse lugar de castigos em um lugar de aprendizagem. Foi exatamente o que fizemos. Nós transformamos a Ilha Robben em uma universidade. Em meados dos anos 70, o Senhor já havia passado 13 anos na prisão sem qualquer esperança de ser libertado. Do lado de fora, o impacto do apartheid foi agravado por sérios problemas sociais. Movimentos radicais de oposição estavam começando a surtir efeito e rebeliões violentas invadiram a vida cotidiana. Os poucos líderes do CNA e do Partido Comunista que não tinham sido presos pregavam a moderação. Mas os jovens das townships não tinham nada a perder. Em Soweto, na fronteira com Joanesburgo, as rebeliões explodiram. O governo, através da imposição do Afrikaner nas escolas, provocou uma onda de rebeliões em todo o país.
Em 6 meses, 1.000 foram mortos e cerca de 6.000 pessoas foram presas nas townships. Would you be prepared to take up a gun and kill someone in order to achieve what you would regard as your freedom? Agora eu sei que estou. You would. Agora eu sei que estou. No passado eu não estava. Mas quando vi os meus filhos serem mortos em Soweto em 1976, eu percebi que para defender isso, eu faria exatamente a mesma coisa. Movimentos anti-apartheid ao redor do mundo exigiam a sua liberdade, Nelson Mandela. O regime reagiu com uma campanha de contra-informação. Para provar que o senhor estava sendo bem tratado, jornalistas foram convidados a ir a Robben para exibi-lo diante das câmeras. Em 1982, depois de 18 anos na ilha Robben, o senhor foi transferido para a prisão de Pollsmoor, perto da cidade do Cabo, onde as condições de vida eram melhores e era mais fácil para os seus amigos e familiares o visitarem. Em outros países, cada vez mais protestantes se manifestavam contra o regime sul-africano do apartheid, comandado com mãos de ferro por Peter Vellenbotha desde 1978. O mundo inteiro exigia sua liberdade. Um boicote econômico foi organizado. O regime foi colocado em xeque. Eu estou preparado para libertar o Sr. Mandela, se ele declarar que rejeita a violência como meio de conquistar e alcançar objetivos políticos. Pela primeira vez em 23 anos, os sul-africanos puderam ouvir uma de suas mensagens. Sua filha leu sua carta de rejeição em público. Meu pai diz: só homens livres podem negociar. Prisioneiros não podem firmar acordos. Eu não posso e não vou firmar qualquer compromisso enquanto eu e você, o povo, não estivermos livres. A minha liberdade e a sua não podem ser separadas. Eu vou voltar. Amandla! Em outubro de 1986, as negociações secretas finalmente começaram. Há quase 23 anos na prisão, o senhor estava certo de que tinha todas as cartas. Mais uma vez, o senhor se recusou a renunciar à luta armada. Quando ele falou da luta armada, e esse foi o ponto crucial da primeira reunião, ele bem deixou claro: não vamos, vocês para nós, nem nós para vocês, estabelecer pré-condições antes de começar a conversar. Porque se vocês fizerem isso, nós nunca vamos começar. O governo aceitou as suas condições. Neil Barnard e o senhor se reuniram 46 vezes antes de o senhor ser libertado. Sim, 46 vezes, para o regime ter certeza de que o senhor não era mais aquele radical dos anos 50. 46 vezes para negociar a transição para a democracia. As negociações estavam ficando cada vez mais sérias. No dia 5 de julho de 1989, o senhor foi recebido secretamente pelo presidente da África do Sul. Importantes negociações mal começaram quando Botha, gravemente doente, foi substituído na presidência por Frederic de Klerk, um político temporário que já tinha assumido o cargo muitas vezes. Em seguida, um primeiro sinal de mudança. 30.000 manifestantes puderam marchar em paz na cidade do Cabo pela primeira vez. Senhor de Klerk, o senhor perdeu. O senhor já perdeu. Eles tentaram fazer de nós uma cor púrpura. Nós dizemos que somos o povo do arco-íris. Nós somos o novo povo da Nova África do Sul.
Algumas semanas depois, com seu consentimento, seus companheiros de luta foram libertados, depois de 26 anos de prisão. 2 meses depois, o senhor voltou ao gabinete do presidente. O presidente de Klerk o aguardava. Nós evitamos aquela noite de falar sobre qualquer coisa importante. Só estávamos nos conhecendo. A impressão que me deu foi que ele não era um homem amargo. O que é notável, a doçura era a característica mais notável em Mandela. O senhor voltou à sua gaiola dourada sem ter comprometido uma questão crucial: o fim do apartheid. Sem isso, as negociações eram inúteis. De Klerk era pragmático bastante para entender que ele podia não resistir ao curso da história. A proibição do Congresso Nacional Africano, do Congresso Pan-Africano, do Partido Comunista Sul-Africano e de organizações secundárias está cancelada. Ordem! Ordem! As pessoas que foram presas simplesmente por fazerem parte dessas organizações ou por terem cometido qualquer crime por conta da proibição de uma dessas organizações, serão identificadas e libertadas. A liberdade estava próxima. O senhor tinha 71 anos e a responsabilidade do futuro da África do Sul estava em suas mãos. That the future of our country can only be determined by a body which is democratically elected on a non-racial basis. Mr. de Klerk himself is a man of integrity. Mandela disse que o Sr. de Klerk era um homem íntegro. Até hoje eu o provoco por isso. Eu digo, como pôde dizer isso? Ele é o inimigo, ele é racista. Mas ele me ensinou uma coisa com aquele discurso. Agora nós estamos negociando. E não importa o quanto vocês são inimigos. Você precisa mostrar que acredita na integridade do outro homem, se quiser negociar. Dois dias depois, centenas de milhares de habitantes de Soweto, sua township em Joanesburgo, comemoraram a sua volta. Nos últimos 27 anos, eles só conheciam seu nome. Em instantes, eles iam conhecer o seu rosto. We must clearly demonstrate our goodwill to our white compatriots and convince them by our conduct and arguments that a South Africa without apartheid will be a better home for all. The ANC will pursue the armed struggle against the government as long as the violence of apartheid continues. Ao chegar em casa em Soweto, o senhor foi recebido por Walter Sisulu e Archimedes Catrada. Mas os momentos de alegria não conseguiram esconder totalmente as tragédias pessoais. Winnie e ele saíram de mãos dadas. Infelizmente, o casamento deles tinha acabado. Ele sonhava em voltar para ela. Acho que as pessoas não entendem o sofrimento que aquilo causou para ele. O senhor era um para-raios de ódio da extrema-direita que não fazia questão de esconder sua fascinação pela ideologia nazista. Paralelamente, a violência se alastrava como fogo pelo país, como raiva reprimida por tempo demais.
Era como se a sua liberdade justificasse todos os excessos. O país estava a caminho de uma guerra civil e tudo que o senhor tinha para impedi-la eram palavras. My message to those of you involved in this battle of brother against brother is this. Take your guns, your knives, and your pangas, and throw them into the sea. Meses se passaram antes de o governo retomar as negociações sobre a transição democrática. Tudo era uma questão de conversar. E como eu disse, nada é definitivo. É claro que o básico são os princípios, a dignidade humana e o direito de voto para todos. Isso é o básico, você não pode comprometer isso. Outras coisas são negociáveis. O governo exigiu que o senhor renunciasse à violência. O senhor se recusou, mas mostrou suas habilidades como orador, se dirigindo à comunidade africana em sua língua. Isso teve um grande impacto na mídia. Lange gemeenschap insluitende die Afrikaners niks te vrees het van die ANC nie. De samenstelling van die afvaardiging van die ANC. O senhor estava em meio às negociações de reconciliação quando outra onda de violência varreu o país. Os extremistas enlouqueceram e a história parecia estar perdendo força. Os defensores da força esperavam que o senhor reagisse à violência com violência. Isso teria dado a eles um pretexto para continuar com o apartheid. We do not see why so many people should have been killed when the government has got a very strong, efficient and well-equipped army and police force. And we are very critical of the way the government is handling the matter. Sua recusa em ceder à violência impressionou a muitos, fortalecendo seus aliados ao redor do mundo. Aonde quer que fosse, o senhor era recebido como um chefe de Estado. Sua coragem era admirável e o senhor era reverenciado como um ícone. As negociações foram retomadas. Mais forte do que nunca, o senhor ainda não havia formalmente renunciado à violência, uma postura inaceitável para o presidente de Klerk. We will have a party with a pen in the one hand and claiming the right to still have arms in the other hand. And that, in essence, cannot be conducive to a really peaceful process and to real negotiation. I am gravely concerned about the behavior of Mr. de Klerk today. Even the head of an illegitimate, discredited minority regime as his has certain moral standards to uphold. Minha visão é que naquele dia, as escalas de poder finalmente oscilaram. Sem dúvida. Nem antes, nem depois disso. Aquele dia, em público, Mandela finalmente mostrou ao mundo que eles não iriam ceder. O país estava indeciso. A extrema-direita, cada vez mais expressiva, estava ameaçando impedir a transição democrática. De Klerk jogou a sua última carta. Ele organizou um referendo sobre a continuidade das negociações com o CNA. Pela última vez, apenas os brancos puderam votar. O sim teve uma vitória esmagadora, com 68% dos votos. Today will be written up in our history
as one of the most fundamental turning point days in the history of South Africa. Today we have closed the book on apartheid. Nos anos seguintes à sua libertação, enquanto lutava por reconciliação, a violência política na África do Sul explodiu. Dessa vez, o Senhor ficou contra os negros. Homens de Inkatha, o Partido Zulu representando uma grande nação na África do Sul, mas minoria dentro do CNA. Seu líder, Buthelezi, estava determinado a impedir que o Senhor comandasse o país a todo custo, mesmo que isso significasse uma guerra contra o CNA. Milhares de mortes estavam por vir. Buthelezi estava agindo com o governo do apartheid. Seus homens foram treinados pelo governo sul-africano para participar da violência. Então havia tensão, muita tensão. Numa impressionante demonstração de força, o Senhor organizou greves em massa, fechando o comércio da cidade. Milhões de pessoas participaram dos seus comícios pacíficos. A fé no Senhor estava mais forte do que nunca. Nós fomos à mesa de negociação e dissemos, vamos marcar a data da eleição, 27 de abril de 1994. E disseram na negociação, mas nós ainda nem concordamos. Nós dissemos, se não marcarmos, haverá uma explosão no país. É melhor assumirmos a responsabilidade. Vamos concluir as negociações. E concluímos. Alguns meses antes das eleições, o Senhor e Frederic de Klerk receberam juntos o Prêmio Nobel da Paz. Agora nada poderia impedir o processo democrático. Com mais de 60% dos votos, o Senhor se tornou o primeiro presidente de uma nação sul-africana democrática multirracial. Essa foi a conquista de uma vida de lutas. A África do Sul nunca tinha recebido tantos chefes de Estado. Todos compareceram como um tributo à sua vitória. Um símbolo dos fracos sobre os poderosos, da certeza sobre a incerteza e da esperança sobre a resignação. Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Foi uma surpresa para todos quando o Senhor anunciou a composição de seu gabinete. Fiel à sua própria estratégia, o Senhor deu um cargo de alto escalão para cada um de seus inimigos. Era melhor manter os olhos neles. Todos estavam presentes. De Klerk como vice-presidente e o chefe do Partido Zulu, Buthelezi, como ministro das Relações Internas. Até Pik Botha, ex-ministro das Relações Internacionais do regime do Apartheid, foi nomeado ministro de Minas e Energia. Como todo bom estrategista, o Senhor sempre pegava as pessoas desprevenidas. Aqui está o Senhor em 1995 em Joanesburgo, na final da Copa do Mundo de Rugby, África do Sul contra Nova Zelândia. Foi uma decisão dele. Eu vou mostrar para eles, usando essa camisa, que embora eu seja negro e o rugby seja um esporte do apartheid, um ex-esporte do apartheid, eu vou torcer. Acho que isso mudou muitas pessoas e seus sentimentos em relação a ele. Walked onto the stage to collect the trophy from Mr. Mandela. He stuck out his hand and he said to me, Francois, thank you very much for what you have done for this country. And I said to him, no, Mr. President, thank you very much for what you've done for this country. Alguns dizem que aquele foi o dia em que uma nova e multirracial África do Sul finalmente nasceu. Seu desejo de reconciliação foi além dos limites habituais dos tribunais.
Em 1996, o Senhor criou a Comissão da Verdade e Reconciliação e colocou Desmond Tutu como responsável. Por 2 anos, milhares de vítimas dialogaram com seus algozes. No método do helicóptero, eles colocavam uma vara atrás do seu joelho. E você era pendurado de cabeça para baixo. Enquanto isso acontecia, você era sufocado. A Comissão da Verdade e Reconciliação não tinha tabus. Ela também fez justiça às vítimas de crimes cometidos por grupos anti-apartheid, incluindo o grupo armado do CNA que o Senhor criou. Ela estava usando um casaco azul comprido. Você se lembra? Você atirou nela. Eu gostaria de ouvir de cada um de vocês, olhando-me nos olhos, que sentem muito pelo que fizeram. Uma vez alcançada a reconciliação nacional, o Senhor deu o toque final ao seu trabalho, dando ao seu país uma das constituições mais democráticas do mundo. Finalmente, o Senhor estava livre para cuidar da sua própria felicidade. No seu aniversário de 80 anos, o Senhor foi cercado por uma multidão de crianças, como se fosse para recompensar todos aqueles anos perdidos na prisão, quando não pôde ver seus próprios filhos crescerem. Esse dia foi único, cheio de alegria e serenidade. O Senhor se casou com Graça Machel, a viúva do ex-presidente de Moçambique. Nessa época, o Senhor já tinha anunciado que não iria se candidatar para um segundo mandato presidencial e se aposentou da vida pública. Each historical period defines the specific challenges of national progress and leadership, and no man is an island. I belong to the generation of leaders for whom the achievement of democracy was the defining challenge. The long walk continues. Ele é uma combinação de várias coisas. Ele é camponês, ele é aristocrata, ele é democrata, ele é... Não dá para colocá-lo numa única caixa. Ele é uma combinação de muitas coisas. Mas o que ele insiste com todo mundo é: eu não sou santo. Mandela!